Você já sentiu aquela dor chata e incômoda na parte superior do abdômen, ou na boca do estômago? Ou talvez a azia constante e aquela sensação de peso depois de comer se tornaram suas companheiras habituais? Se sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de gastrite. E hoje, vamos direto ao epicentro do problema: o seu frigorífico. Vamos analisar os 7 piores grupos de alimentos que podem transformar um ligeiro desconforto numa verdadeira tortura. E prometo que não será apenas uma lista chata do que evitar. Vamos explicar como é que cada um destes alimentos prejudica o seu estômago e por que é que se livrar deles é o melhor presente que pode dar a si mesmo. Fique atento até o final, porque o 7º item da nossa lista vai surpreendê-lo. Muita gente considera esse alimento saudável e dietético, sem sequer desconfiar do quão perigoso ele pode ser para quem tem gastrite. Vamos começar a revisão do seu menu agora mesmo. Antes de começarmos a despejar os alimentos, vamos entender, em termos simples, o que é a gastrite. Imagine que a superfície interna do seu estômago é revestida por uma camada protetora suave, parecida com veludo. Essa camada, a mucosa gástrica, protege as paredes do estômago do ácido clorídrico agressivo, que é essencial para digerir os alimentos. Gastrite é exatamente isso: a inflamação e o dano dessa camada protetora. Ela fica fina, avermelhada e irritada. É como se fosse uma queimadura de sol na pele, mas por dentro. As causas são variadas, desde a bactéria Helicobacter pylori até o estresse ou o uso de certos medicamentos. Mas a causa mais frequente para as crises de gastrite já existente é a alimentação. Os alimentos que consumimos podem acalmar essa queimadura, ou, pelo contrário, atirar-lhe mais ácido. É por isso que a dieta para a gastrite não é apenas uma recomendação, é a base do tratamento. O nosso objetivo é remover todos os irritantes e dar tempo para que a mucosa se possa regenerar. Portanto, o nosso primeiro inimigo, que muitas vezes se disfarça de potenciador de sabor, é a comida picante e muito condimentada. Existe um mito popular de que a pimenta picante pode causar úlceras. Na verdade, isso não é bem assim. A capsaicina, a substância que dá o ardor à pimenta, não provoca buracos num estômago saudável. No entanto, se já tiver gastrite, ou seja, inflamação, o panorama muda radicalmente. Imagine que queimou a mão. Não vai de certeza deitar álcool ou sal na queimadura. Pois não. A dor seria insuportável. É exatamente assim que a comida picante age na mucosa gástrica inflamada. Não cria uma nova ferida, mas ao contactar com uma lesão já existente, funciona como um irritante químico poderosíssimo. A capsaicina estimula os receptores de dor, aumentando o desconforto exponencialmente, e provoca um fluxo sanguíneo na zona inflamada, o que só agrava o inchaço. Isto é o mesmo que coçar constantemente uma ferida em cicatrização, não dando qualquer hipótese de recuperação. Quando falamos em comida picante, o que é que isso realmente significa? A lista é bastante extensa e talvez alguns itens o surpreendam. Em primeiro lugar, claro, temos todas as variedades de pimenta chile, pimenta caiena e jalapeno. Isto inclui também os molhos picantes mais conhecidos, como o tabasco, sriracha e ajica. Mas o perigo não reside apenas nos alimentos óbvios. Deve ter especial cuidado com o rábano, a mostarda e o wasabi. A intensidade picante destes alimentos é de uma natureza diferente, mas o efeito irritante na mucosa digestiva é igualmente potente. Deve dar especial atenção às fontes ocultas de picante. Por exemplo, muitos enchidos, salsichas e mortadelas contêm grandes quantidades de pimenta preta e pimenta vermelha para realçar o sabor. O mesmo acontece com os snacks, como batatas fritas e tostas, e muitos produtos em conserva. Até mesmo algumas misturas de especiarias aparentemente inofensivas podem conter pimenta chile moída. Portanto, durante um período de crise ou exacerbação da gastrite,
É crucial ler atentamente a composição dos alimentos. Evite tudo o que contenha as palavras condimentado, picante ou simplesmente pimenta em qualquer das suas formas. Mas então, como é que se dá sabor à comida se não podemos usar especiarias? Talvez se perguntem. Esta é uma excelente questão. Abandonar os picantes não significa que tenha de comer comida insípida e sem graça. Existe um mundo inteiro de aromas que não só são seguros, como também benéficos para o seu estômago. O seu melhor aliado na cozinha são as ervas aromáticas, frescas ou secas, o endro, a salsa, o manjericão, os coentros, o alecrim e o tomilho. Todos estes dão um aroma incrível aos pratos sem causar qualquer irritação. Em vez de pimenta picante, pode usar uma pitada de colorau, páprica, para dar cor e um ligeiro toque adocicado. Algumas especiarias, como a cúrcuma, são conhecidas pelas suas propriedades anti-inflamatórias. No entanto, mesmo com ela, é preciso ter cautela e introduzi-la na dieta aos poucos. O gengibre também pode ser benéfico, mas apenas em quantidades muito moderadas e nunca durante um período de inflamação ou crise grave, pois também pode provocar ardor. A regra de ouro é: ouça o seu corpo. Comece por sabores simples e puros e, gradualmente, vá adicionando as ervas permitidas, observando sempre a sua reação. Passamos agora ao segundo ponto da nossa lista negra: as comidas gordurosas e fritas, batatas fritas douradas, asas de frango estaladiças, pastéis de carne suculentos. Parece delicioso, sim, mas para um estômago com gastrite é uma autêntica catástrofe. Vamos perceber por quê. A comida rica em gordura retarda significativamente o processo digestivo. O estômago precisa de muito mais tempo e esforço para decompor e processar as gorduras. Consequentemente, a comida permanece no estômago várias horas mais do que o habitual. Imagine um engarrafamento de trânsito. Os carros estão parados, os motores estão a trabalhar e a poluição aumenta. É exatamente isso que acontece dentro de si. Enquanto o alimento está parado no estômago, este continua a produzir ativamente ácido clorídrico. E este ácido entra em contato prolongado com a sua mucosa, que já está inflamada. Trata-se de um duplo golpe. 1. O estiramento mecânico das paredes do estômago devido ao volume de comida. E 2. A ação química prolongada do ácido. Este processo leva, inevitavelmente, a dores, sensação de peso, arrotos e azia. Vamos criar a nossa particular lista negra, ou se quisermos, a galeria da vergonha, dos alimentos fritos e gordurosos que são os mais prejudiciais. Em primeiro lugar, e sem dúvida, está o fast food. Hambúrgueres, batatas fritas, nuggets. Estes alimentos não só têm uma quantidade brutal de gordura, como são frequentemente cozinhados em óleo, que é reutilizado inúmeras vezes. Esta prática leva à formação de gorduras trans, que são extremamente nocivas para todo o nosso organismo. De seguida, vêm todos os pratos feitos por imersão ou fritos em óleo, os donuts, os pastéis de massa frita e todos os salgados. Carnes gordas, como a carne de porco e a carne de borrego, especialmente quando fritas ou assadas, também estão proibidas. Nesta categoria incluem-se ainda os enchidos muito gordurosos, o bacon e o toucinho. Tenha cuidado com os laticínios mais ricos em gordura, como as natas, o creme de leite e a manteiga consumida em grandes quantidades. Mesmo alimentos a partida saudáveis, como os frutos secos e as sementes, se consumidos em grande volume, podem provocar um agravamento devido ao seu elevado teor de gordura. As gorduras escondidas também estão presentes nos produtos de pastelaria e panificação, nos bolos com cremes, no chocolate e em muitos molhos, especialmente na maionese. Mas nem todas as gorduras são iguais ou igualmente prejudiciais. Não deve excluí-las totalmente da sua dieta, pois são essenciais para a absorção de vitaminas e para a produção de hormonas. O importante é substituir as gorduras más pelas boas
e mudar a forma como cozinha os alimentos. Em vez de fritar em frigideira com excesso de óleo ou azeite, experimente outros métodos. Assar no forno, cozinhar a vapor, estufar, cozer ou grelhar. Todos estes métodos permitem preparar pratos saborosos com o mínimo de gordura. Em vez de carne de porco gorda, opte por carne de vaca magra, peito de frango, peru ou peixe. Fontes de gorduras saudáveis incluem o abacate, o azeite virgem extra. Use-o apenas em pratos já prontos, nunca para fritar, assim como frutos secos e sementes. Contudo, estes últimos devem ser consumidos em quantidades muito limitadas, literalmente, apenas algumas unidades por dia, e somente durante períodos de remissão. Desta forma, não priva o seu corpo dos nutrientes necessários, mas alivia significativamente a carga sobre o seu estômago. O terceiro inimigo que temos são os alimentos ácidos. A lógica aqui é simples e fácil de entender. O estômago já apresenta uma acidez elevada e a mucosa está inflamada e sensível. Ao adicionarmos alimentos que por si só têm uma acidez muito alta, estamos a deitar mais achas para a fogueira. Isto provoca uma queimadura química direta nas áreas desprotegidas da mucosa. O nível de acidez é medido na escala de pH, onde 7 é o valor neutro. Tudo o que está abaixo de 7 é ácido, e tudo o que está acima é alcalino. O pH do suco gástrico, em condições normais, varia entre 1,5 e 2,5, o que é um ambiente extremamente ácido. Se a mucosa estiver saudável, ela consegue lidar com esta acidez. Mas, em casos de gastrite, as suas propriedades de defesa estão enfraquecidas. A entrada de acidez adicional vinda do exterior força o estômago a trabalhar em regime extremo, o que resulta no agravamento da dor, dos espasmos e da azia. Este é um dos grupos de alimentos mais óbvios, e a sua exclusão traz um alívio quase imediato durante uma crise de gastrite. Mas afinal, quais são os principais responsáveis por este ataque de acidez? Em primeiro lugar, temos os citrinos, limões, laranjas, toranjas, tangerinas. Todos eles, apesar dos seus benefícios e do elevado teor de vitamina C, são um tabu estrito em períodos de crise ou agudização. Os sumos frescos de citrinos representam um verdadeiro choque de ácido concentrado, portanto, a recomendação é evitá-los a todo o custo. Em segundo lugar, temos os tomates e todos os seus derivados. O tomate possui uma acidez natural muito alta. Por essa razão, ketchups, polpas, molhos, extratos e até mesmo o consumo excessivo de tomate fresco podem provocar uma irritação significativa. Outras frutas e bagas ácidas, como o ananás, o kiwi, os arandos e as cerejas, também fazem parte desta lista de alimentos a evitar. E não podemos esquecer o vinagre. Todos os produtos em conserva, marinadas e molhos para saladas que contenham vinagre devem ser totalmente eliminados da sua alimentação. Até mesmo o chucrute, ou a couve fermentada, embora seja benéfico para o intestino, pode ser prejudicial se tiver gastrite com acidez elevada, devido ao seu alto teor de ácidos orgânicos. Teremos mesmo de deixar de comer todas as frutas e vegetais? Claro que não. O importante é simplesmente escolher aqueles que têm uma acidez mais baixa. As suas melhores amigas no mundo da fruta são as bananas e os melões. Eles têm uma reação alcalina e podem até ajudar a neutralizar o excesso de ácido. Também são bem toleradas as maçãs doces, de preferência assadas, pois são mais fáceis de digerir, as peras, os pêssegos e os alperces. Quanto aos vegetais, pode consumir sem medo pepinos, courgettes, abóbora, cenouras, beterraba, brócolos e couve-flor. A batata, principalmente sob a forma de puré, reveste excelentemente as paredes do estômago e acalma a irritação. Em vez de molhos para salada à base de vinagre, utilize um pouco de azeite, iogurte magro, se tolerar bem os laticínios, ou um molho feito com abacate.
O essencial é a variedade e a moderação. Assim, garante que obtém todas as vitaminas necessárias, sem prejudicar o seu estômago. Vamos ao item 4. O produto que está no centro dos rituais matinais de muita gente é o café. Para muitos, uma chávena de café aromática é sinônimo de energia e de um bom começo. No entanto, para quem sofre de gastrite, é sinônimo de dor e desconforto. Por quê? O café tem dois mecanismos de ação que são altamente prejudiciais ao estômago. Em primeiro lugar, a cafeína presente no café é um potente estimulador da produção de ácido clorídrico. Você bebe uma chávena e o seu estômago começa a produzir ácido como se tivesse acabado de fazer uma refeição completa, mesmo que esteja a beber de estômago vazio. Esse excesso de acidez começa a corroer a mucosa gástrica já inflamada. O segundo ponto é que o café relaxa o esfíncter esofágico inferior. Esta é a válvula muscular que separa o esôfago do estômago. Quando relaxado, o conteúdo ácido do estômago pode refluir para o esôfago, o que provoca aquela azia e queimação dolorosa. Resumindo, o café ataca em duas frentes, o que o torna uma das bebidas mais desaconselhadas para quem sofre de gastrite. Mas e as alternativas? Será que o café descafeinado pode ser a solução? Infelizmente, a resposta é não. Embora o café descafeinado tenha menos cafeína, ele ainda estimula a produção de ácido. Além disso, o grão de café em si, independentemente da cafeína, contém muitas outras substâncias ácidas que também irritam a mucosa gástrica. E quanto ao chá? O chá preto contém cafeína, embora em menor quantidade que o café, e taninos, que também podem ser agressivos para o estômago. O chá verde é considerado mais suave, mas mesmo com ele, é preciso ter cautela. A opção mais segura e até benéfica são os chás de ervas. O chá de camomila tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Já o chá de funcho ajuda a aliviar o inchaço. O chá de hortelã pode aliviar espasmos, mas atenção, ele também relaxa o esfíncter. Por isso, em casos de azia intensa, é melhor evitá-lo. Uma excelente alternativa ao café é a chicória. Não tem cafeína, possui um sabor amargo semelhante e, além disso, é benéfica para a digestão, graças ao seu teor de inulina. O quinto item da nossa lista é absolutamente implacável com o seu estômago. Estamos a falar do álcool. Se os produtos anteriores podiam ser descritos como meros irritantes, o álcool é um verdadeiro veneno para a mucosa do estômago. Os seus efeitos nocivos são comprovados e inegáveis. O álcool etílico tem uma ação tóxica direta nas células da mucosa. Ele, literalmente, dissolve a camada protetora de muco que impede as paredes do estômago de se autodigerirem. Como resultado, o ácido e as enzimas digestivas têm acesso direto às células desprotegidas, causando queimaduras químicas, inchaço e até pequenas hemorragias. Imagine que está a remover tinta de uma superfície com um dissolvente. É exatamente isso que o álcool faz à sua proteção interna. Além disso, tal como o café, o álcool estimula a produção excessiva de suco gástrico, o que piora drasticamente a situação. O consumo regular leva ao desenvolvimento de gastrite alcoólica crônica, uma condição que é extremamente difícil de tratar. É comum ouvirmos justificações como: bebo só um pouco de vinho tinto, faz bem à digestão, ou a cerveja é fraca, não faz mal. Isto são ilusões perigosas. Para a mucosa gástrica inflamada, não existem doses seguras ou bebidas alcoólicas leves. Claro que o teor alcoólico da bebida faz diferença. Uma vodka ou um conhaque provocam um impacto mais rápido e mais agressivo. Mas a cerveja e o vinho também são destrutivos. A cerveja, para além do álcool, contém produtos de fermentação e gás carbônico que distendem as paredes do estômago e causam desconforto. O vinho, principalmente o branco e o espumante, tem uma acidez elevada, o que funciona como um fator irritante adicional. Por isso, durante uma crise de gastrite,
Deve-se eliminar totalmente e sem reservas o álcool, em qualquer tipo ou quantidade. Este não é um caso onde possa procurar compromissos. A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. As consequências a longo prazo do consumo de álcool em casos de gastrite podem ser extremamente graves. O que começa por ser apenas um agravamento temporário, com a ajuda constante do álcool, evolui para uma gastrite atrófica crônica. Esta é uma condição em que as células da mucosa gástrica, as responsáveis pela produção de suco digestivo e da camada protetora de muco, morrem e são substituídas por tecido cicatricial. O estômago deixa de funcionar corretamente, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais, sobretudo o ferro e a vitamina B12. Esta deficiência resulta diretamente em quadros de anemia e problemas neurológicos. A gastrite atrófica é classificada como uma condição pré-cancerosa, dado que a mucosa gástrica fica adelgaçada e alterada, o que aumenta drasticamente o risco de cancro do estômago. Por isso, abandonar o álcool não é apenas uma forma de aliviar os sintomas no imediato. É um investimento crucial na sua saúde futura e uma prevenção vital contra doenças potencialmente fatais. A melhor bebida para si é, sem dúvida, água pura e não gaseificada. Chegamos agora ao sexto grupo, que engloba dois componentes imediatamente prejudiciais à saúde: as bebidas gaseificadas e os produtos ultraprocessados. Comecemos pelas bebidas gaseificadas. Quer seja um refrigerante doce como a cola, uma água mineral gaseificada, ou até mesmo um limão efervescente que pareça inofensivo, todos contêm dióxido de carbono. Quando chegam ao estômago, estas bolhas de gás são libertadas e provocam uma distensão interna, inflando o estômago como se fosse um balão. Este alongamento mecânico das paredes do estômago, por si só, causa desconforto e dor em quem sofre de gastrite. Além disso, essa pressão pode enfraquecer o esfíncter esofágico inferior, o que leva ao refluxo do ácido para o esôfago, ou seja, provoca azia. Os refrigerantes açucarados, em particular, representam um golpe triplo para a saúde. Para além do gás carbônico, contém uma quantidade excessiva de açúcar, que alimenta os processos de fermentação no trato gastrointestinal. E, por fim, incluem vários tipos de ácidos, como o ácido ortofosfórico, presente na cola, que irritam ainda mais a mucosa gástrica. A conclusão é direta. Em casos de gastrite, todas as bebidas com bolhas e efervescência devem ser estritamente excluídas da dieta. Agora, vamos falar do inimigo invisível: os alimentos ultraprocessados. Esta é uma categoria vasta que engloba tudo o que tem um prazo de validade longo e uma composição complexa, difícil de decifrar sem um dicionário de química. Estamos a falar de enchidos, salsichas, fiambre, conservas, pré-cozinhados, batatas fritas, chips, snacks, salgados, massas instantâneas e molhos de compra. Qual é o perigo? Em primeiro lugar, contém quantidades enormes de sal. O sal não só aumenta a tensão arterial, como também irrita a mucosa do estômago, tornando-a mais vulnerável à ação do ácido. Em segundo lugar, estão cheios de conservantes, estabilizadores, emulsionantes, intensificadores de sabor e corantes. Toda esta química é estranha ao nosso organismo. Pode provocar reações inflamatórias, desequilibrar a nossa microbiota e sobrecarregar o sistema digestivo. Na verdade, ao consumir estes produtos, está a forçar o seu estômago debilitado a trabalhar horas extra, digerindo não apenas o alimento, mas também um verdadeiro cocktail de aditivos químicos. Como evitar esta armadilha da conveniência? O princípio fundamental da dieta para a gastrite é a simplicidade e a naturalidade máximas. Quanto mais curto for o percurso do alimento, desde a horta ou da quinta até ao seu prato, melhor será. Esforce-se por cozinhar em casa, usando ingredientes integrais e não processados. Em vez de um enchido no seu pão,
Use uma fatia de peito de frango cozido ou de peru assado com especiarias. Troque o ketchup de compra por um molho caseiro, feito com maçã assada ou legumes estufados. Em vez de snacks fritos, use tostas de arroz ou uma banana para o lanche. Sim, isto exige um pouco mais de tempo e planeamento, mas os resultados para o seu bem-estar serão incomparavelmente superiores. Leia sempre os rótulos no supermercado com atenção. Se a lista de ingredientes tiver mais de 5 ou 7 itens, e se não conseguir identificar metade dos nomes, é melhor simplesmente deixar o produto onde ele estava. O seu estômago vai agradecer-lhe imenso. Chegamos agora ao 7º ponto da nossa lista, talvez o mais controverso e debatido de todos: os laticínios. É precisamente este ponto que surpreende muita gente. Mas como assim? Devem estar a perguntar-se. Um copo de leite não é o remédio caseiro que usamos desde pequenos para acalmar o estômago? E é aqui que reside a grande armadilha. O leite pode, de facto, proporcionar um alívio temporário. Graças à sua reação alcalina, ele neutraliza o ácido durante um curto período de tempo e a dor diminui. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. O problema é que o leite é rico em proteínas e cálcio, e estes dois componentes, por sua vez, são poderosos estimulantes da produção de gastrina, a hormona que força o estômago a produzir ainda mais ácido clorídrico. O resultado é um efeito de ricochete. Primeiro, um alívio de 1 minuto, mas meia hora ou 1 hora depois, surge uma nova e ainda mais forte onda de ácido que ataca a mucosa inflamada com força redobrada. Isto transforma-se num ciclo vicioso que só agrava o problema. Para além do efeito de rebound ácido, há outro motivo importante que torna os laticínios prejudiciais no caso da gastrite. É a intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite e, para ser digerida, requer uma enzima específica, a lactase. Em muitos adultos, a produção desta enzima é reduzida. Quando alguém com insuficiência de lactase consome leite, a lactose não digerida segue para o intestino, onde serve de alimento para as bactérias. Isto inicia um processo de fermentação que provoca inchaço abdominal, gases, cólicas e diarreia. Todos estes sintomas criam uma carga adicional em todo o sistema digestivo e, indiretamente, pioram o quadro de gastrite, causando desconforto e refluxo. Muitas vezes, as pessoas nem sequer associam os seus problemas de estômago ao consumo de leite, atribuindo tudo à própria gastrite. Por isso, é fundamental prestar atenção ao seu organismo depois de consumir produtos lácteos. O que devem fazer os amantes de laticínios? Não é preciso parar totalmente, mas é fundamental fazer escolhas inteligentes. O leite gordo e integral é a pior opção. O leite magro ou desnatado é um pouco mais fácil de digerir, mas o efeito de ressalto ácido, o acid rebound, ainda se manifesta. Uma opção muito melhor são os produtos lácteos fermentados, mas com algumas ressalvas. O kefir com baixo teor de gordura, iogurte natural sem aditivos e o queijo fresco são melhores porque a lactose já foi parcialmente processada pelas bactérias, o que facilita a digestão. Além disso, estes produtos contêm probióticos benéficos que ajudam a restaurar uma microflora intestinal saudável. No entanto, estes produtos continuam a ser ácidos. Por isso, em períodos de crise ou de exacerbação aguda, é melhor evitá-los. Uma excelente alternativa são as bebidas vegetais, conhecidas como leites vegetais. Aveia, amêndoa, se não tiver alergias, ou arroz. Não contém lactose e não provocam a produção de ácido. Experimente eliminar temporariamente todos os laticínios e observe como se sente. O resultado pode surpreendê-lo imenso. Para resumir a nossa análise, identificamos 7 grupos principais de alimentos que são verdadeiros inimigos do estômago, especialmente para quem sofre de gastrite. Alimentos picantes e condimentados, gorduras e fritos, produtos ácidos, o café, o álcool,
refrigerantes e bebidas industrializadas, e com algumas ressalvas, os laticínios. A principal conclusão que devemos tirar é que a dieta para a gastrite não é um castigo, mas sim uma escolha consciente em prol da sua saúde. Não se trata de abandonar para sempre os seus pratos favoritos. Trata-se de dar ao seu estômago o máximo de descanso e a oportunidade de recuperar, especialmente durante os períodos de crise ou agudização. E, no período de remissão, deve reintroduzir os alimentos na sua dieta com muito cuidado, em pequenas porções, e sempre a ouvir atentamente os sinais do seu corpo. Cuidar da sua digestão começa com escolhas conscientes, tanto no supermercado como na sua cozinha. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero que lhe tenha sido útil. Se sim, por favor, deixe o seu like e subscreva o nosso canal para não perder os próximos vídeos sobre saúde. E agora, pergunto-lhe a si: que alimentos é que lhe causam desconforto? Ou, pelo contrário, encontrou algum alimento que o ajuda a acalmar o estômago? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos ajudar-nos uns aos outros a criar a dieta perfeita.